Livro Geração. Relembrando a vida de um profeta. Compilado por Angela Smith. Testemunho de Ellen Doyle. Nascimento: 30 de novembro de 1921. Residência atual: Memphis. A primeira vez que eu vi o irmão Branham foi em 1947. Ele estava em Jonesboro, Arkansas, na igreja de Richard. Os cultos estavam sendo transmitidos pelo rádio. Ele estava pregando cura divina e eu conversei com a minha mãe sobre ele. Ela ficou muito interessada e disse: "Vou ligar para ele." Ela ligou e fez contato com o irmão Branham pelo telefone, o que era tão incomum, que sem dúvida alguma era Deus trabalhando. Ele nos convidou para ir às reuniões, então fomos a Jonesboro. Acreditávamos em cura divina, e apesar de haver outros evangelistas que pregavam cura, nenhum deles poderia ser comparado com o irmão Branham. Suas campanhas atraíam enormes multidões, e muitas pessoas estavam sendo curadas. Ficamos alguns dias em Jonesboro. Estávamos muito impressionadas. Ficamos sabendo que o irmão Branham também pregava em sua cidade natal, em Jeffersonville, Indiana. Então mamãe e eu decidimos ir até lá, para estar em um culto. Participamos do culto de oração de quarta-feira, à noite, e poucas pessoas estavam presentes, pois estava no meio do inverno e fazia muito frio. Havia um grande fogão a lenha no tabernáculo, que ficava do lado direito do santuário, na parte da frente. O irmão Branham pediu a todos para se assentarem ao redor do fogão, enquanto ele ensinava a mensagem. Estávamos tão felizes em ouvi-lo em sua cidade natal. Naquela época, a secretária do irmão Branham era a irmã Cox. Ela ficou de me escrever para me avisar onde as reuniões estavam acontecendo. Minha mãe e eu íamos a todas as reuniões que podíamos. Nós as apreciávamos muito e percebemos que ele era diferente de todos os outros evangelistas e ministros de cura que já tínhamos ouvido. Ele era tão humilde e tão sincero. Sabíamos que Deus estava usando o irmão Branham de uma maneira extraordinária. Em 1953, Richard Reed me ligou e disse que o irmão Branham estaria em sua igreja mais uma vez, no tabernáculo à hora da Bíblia, e ele queria que eu fosse para tocar o piano. Vera, minha irmã, também foi e tocou harpa naquela reunião, que durou 5 ou 6 dias. Durante anos, tive o privilégio de tocar em várias reuniões do irmão Branham. Também fui curada várias vezes. Uma vez, eu estava na fila de oração e ele segurou minha mão e disse: "Você tem o que você acha que tem, mas o Senhor já te curou." Eu achava que tinha tuberculose, mas fui curada, e depois daquilo nunca mais tive qualquer sintoma. Apreciamos muito todas as reuniões. Sabíamos que havia algo sobre ele muito incomum. Também éramos muito abençoadas quando estávamos sobre o seu ministério de ensinamento. Quando ele entrou no ministério de ensino, sabíamos que aquilo era muito incomum e acreditávamos em cada palavra que ele dizia. Nós sabíamos que ele era um profeta de Deus para esta geração. Entendemos isso num instante. Ele veio para chamar a noiva e agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estar nesse número hoje. Durante algum tempo, alguns pensavam que outros não deveriam ministrar. Sabíamos que precisávamos de alguém para nos guiar e nos dirigir. Meu irmão, Morris Ungar, já estiveram no ministério, então perguntei: "Irmão Branham, alguns de nós aqui não sabem se deveria ir às reuniões e ouvi-lo ou não." Ele disse: "Olha, irmã Dowen, o irmão Morris é o pastor do seu rebanho. Vá." Foi aí que começamos a ir à igreja aqui. Em julho de 1963, minha mãe e eu estávamos a caminho de Jeffersonville. Tínhamos acabado de passar por Paris, Tennessee, quando subitamente, não sei o porquê, o carro começou a desviar-se, indo para outra pista. Havia carros vindos em minha direção, e me lembro de dizer: "Oh, Jesus!" E nosso carro de repente se virou para outra direção e desceu uma ribanceira muito íngreme. Quando o carro parou, eu não estava nem um pouco machucada, mas a rispidez da descida causou um pouco de dor no peito de minha mãe. Eu disse: "Mamãe, vou subir até a rodovia e ver se consigo fazer alguém parar." Subi até a rodovia e orei: "Senhor, envie alguém que pare." E o primeiro carro que passou, parou. Era um homem, e eu lhe contei sobre o acidente e perguntei se ele poderia nos levar de volta até Paris. Ele me perguntou onde estava o carro, porque ele não podia vê-lo, e eu disse:
Está no meio do mato e minha mãe está lá dentro. Ele me ajudou a colocar minha mãe dentro de seu carro. Depois, nos levou até um posto de gasolina em Paris. O gerente quis saber se estávamos feridas. Dissemos que não, mas ele foi e chamou a polícia e uma viatura. Foi mandada para checar o nosso carro. Eles ligaram de volta para ele e perguntaram: ninguém está ferido? Ele respondeu: não, elas estão aqui sentadas aqui. O policial afirmou: não sei como elas escaparam dessa. Eu liguei para o irmão Billy Paul para ele dizer sobre minha mãe, pois ela não estava se sentindo bem. E ele disse: irmã Ellen, irei até a casa do papai e ele vai orar por sua mãe. Eu te ligo de volta. Já estava no meio da noite, mas ele foi e acordou o irmão Branha e lhe contou sobre o acidente. E ele imediatamente começou a orar. Ele disse a Billy Paul: diga-lhes que eu creio que ela ficará bem. Quando Billy Paul me contou, eu disse: maravilhoso! Agora, mãe, você está bem, vamos embora. Pegamos um trem 1 hora da manhã e fomos até Jeffersonville. Mais tarde naquela manhã, o irmão Branham ligou, falou sobre o assunto. Porque clama, fala. E ele contou sobre o acidente como Deus havia nos poupado. Morris, meu irmão, contou: que bela história naquela manhã. E o irmão Branham comentou que naquela manhã, aquele hino significou muito mais para ele do que no dia anterior, porque o Deus do céu havia poupado a vida de uma querida mãe e irmã. Nós todos fomos muito encorajados por aqueles cultos. O Senhor foi muito bom para nós. Alguns dias depois, ficamos sabendo que nosso carro tinha sofrido perda total. Nós ficamos íntimas de toda a família Branham, e muitas vezes nós saíamos e comíamos juntos. Eu amava visitar a irmã Branham. Ela era uma pessoa muito amável e eu imaginava o mundo dela. Uma vez minha mãe e eu estávamos visitando a irmã Branham quando o irmão Branham chegou de uma viagem de caça. Eu estava tendo problemas com meus olhos, uma fraqueza, e quando eu pegava um resfriado, eles quase se fechavam. Minha mãe queria perguntar à irmã Branham sobre meu irmão mais novo, Richard, que estava desejando casar, apesar de ser muito novo, e isso a preocupava muito. Enquanto ele entrava pela porta dos fundos, o irmão Branham disse: sabe, se eu pudesse começar minha vida de novo, eu me casaria cedo e pregaria o evangelho. Ele disse isso logo no início, foi a primeira coisa que disse. Minha mãe nem teve a chance de lhe perguntar, mas ali mesmo ele já respondeu sua pergunta. Então ele sabia o que ela estava pensando. Ele orou por meus olhos. Não fui curado instantaneamente, mas recebi minha cura gradualmente. Depois de alguns meses, meus olhos estavam completamente restaurados. O irmão Branham era tão humilde e sincero que algumas vezes você se sentia indigno de estar perto dele, sabendo quão grande era o seu ministério e seu chamado. Ele preencheu uma lacuna que tínhamos desejo de preencher. Aprendemos a amá-lo muito e a sua família, e eu sabia que eles nos amavam também. É difícil descrevê-lo, mas nós sabíamos, sem dúvida, que ele era a pessoa certa para a hora.